Olá, bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Cara, segunda-feira, 11 horas da manhã. Nada melhor do que começar a semana cuidando da saúde. O programa de hoje é diferente. Nós resolvemos buscar as celebridades que sofreram problemas de saúde, principalmente relacionados ao câncer de laringe e também de tireoide. E nada melhor que conversar com ela, que é referência no Brasil quando se fala em oncologia nesse segmento. Doutora Débora Viana. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. E parabéns, eu tenho acompanhado muito a doutora Débora. Se vocês acompanharem através das redes sociais, você tem dado muitas entrevistas, trazido muitas pautas aí para o público, em diversos veículos da mídia, falando sobre o câncer, né? Afinal de contas, você é cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora, teve vários casos, a gente vê que as pessoas seguem muito as celebridades, né? A celebridade faz um procedimento estético, as pessoas querem saber. Mas eu acho importante a gente aproveitar esse momento que a rede social, ela é tão ampla e que ela chega a comunicação até as pessoas, mas fazer um alerta. Então eu queria falar um pouco sobre o câncer de tireoide, que eu vi que acontece em muitos casos, tem artistas que tiveram câncer de tireoide, de laringe, que a gente nem ficou sabendo. E, primeiro, entendendo o que é o câncer de tireoide. Bom, isso é uma coisa muito interessante, porque sempre que a gente fala, é um câncer de tireoide, de laringe, o pessoal coloca no bolo do câncer de garganta, né? E tem diferenças. E tem muita diferença, né? E aí fala, tal pessoa teve um câncer de garganta, então aí coloca um câncer de tireoide e um câncer de laringe. E eles são completamente diferentes, com evoluções completamente diferentes, né? Vamos começar pelo câncer de tireoide. O câncer de tireoide ele é um câncer silencioso. O que significa isso? O paciente não vai ter sintomas. Eu vou identificar um câncer de tireoide pelo diagnóstico através de exames de imagem, nasofibroscopia, um exame físico bem feito por um especialista, mas normalmente é um paciente que fez um exame de rotina e aí identificou um nódulo na tireoide ligeiramente com características suspeitas, né? E aí, como que se faz essa investigação? É um ultrassom, como eu falei, o exame físico, sim, uma laringoscopia, e aí o tratamento é cirúrgico, tá? A gente tem um índice de tratamento com sucesso de 98%, significa que tratamos o câncer de tireoide e o paciente nunca mais vai ter problema a respeito disso em 98% das vezes. Não existe uma remissão da doença? Exatamente. Ou é quase nula? E a gente pode falar de uma cura, eu não gosto de falar o nome cura, porque é um paciente que tem que ser acompanhado o resto da vida. Mas é muito alto, tá? Com um tratamento muito ameno, né? O tratamento para o câncer de tireoide é a tireoidectomia, a retirada da tireoide. E aí, além disso, vai fazer radioterapia, quimioterapia? Não. O câncer de tireoide é tratado pela cirurgia associado à iodoterapia, que é um remedinho que toma uma única vez e pronto. Até o tratamento é menos agressivo. O a tratamento, chance de exatamente. cura é maior e o tratamento o tratamento é um tratamento menos agressivo que o paciente vai ter uma qualidade de vida igual a que ele tinha anteriormente. Então, é um tratamento muito tranquilo, mas precisamos tratar. Tá. Agora, quando nós falamos de um câncer de laringe, nós estamos falando de um câncer que é diametralmente oposto a câncer de tireoide. O que o paciente vai ter? O paciente vai ter uma coisa que a gente chama de disfonia. É uma dificuldade para falar, uma voz rouca. Vai ter, além dessa rouquidão, dificuldade para respirar, vai subir escadas com mais dificuldade, vai dormir, a cada semana vai colocando um travesseiro mais alto para conseguir respirar, né? Então é esse o paciente. E aí, como que a gente vai diagnosticar? De novo, um cirurgião de cabeça e pescoço tem que fazer um exame físico bem feito, uma boa laringoscopia e o tratamento é uma cirurgia que pode ou não ser associado a uma radioterapia. Então, neste caso, quando a gente já está falando da laringe, a gente já está falando de um câncer um pouco mais agressivo. Exatamente. Que o tratamento requer até uma radioterapia. Exatamente, e uma cirurgia, uma intervenção na laringe, que é onde estão as cordas vocais. Normalmente esses cantores que tiveram problemas aí, a gente teve há muitos anos, até o irmão do Leandro, né? O dele foi o de laringe. Na verdade, não. Na verdade, ele teve um tumor em mediastino. Né? Que também não está relacionado a Não está relacionado a isso, não. Ele teve um tumor no mediastino, né? Que é um tipo de câncer mais agressivo. É da sua área? Não é da minha área, né? Não faz parte do escopo dos cânceres. Entendi. Que eu trato. É o cirurgião torácico. Né? Entendi. No tórax. E aí é um câncer mais agressivo e também o que eu posso relacionar é que é um câncer mais
de diagnóstico mais tardio, porque ele também não causa sintomas Silencioso iniciais. também. Exatamente. Agora, o João Neto saiu em vários veículos da mídia que ele estava tratando um câncer de tireoide. Ele interfere na música, na fala, para quem trabalha com a voz? A grande questão é que o nervo que vai inervar a corda vocal, ele passa exatamente embaixo da tireoide. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho um tumor crescendo na tireoide, esse tumor ele pode crescer e imagina que o nervo é isso e o tumor está aqui. Ele pode ir abraçando esse nervo e aí fazendo isso daqui, ó, apertando o nervo. E aí o que vai acontecer? O nervo vai funcionar mal e aí a corda vocal vai funcionar mal e vai interferir na minha voz. Então por isso que eles pedem um repouso ali do paciente para fazer o tratamento. Exatamente. E aí quando nós vamos operar o paciente, nós vamos manipular esse nervo. Então aí, a depender da quantidade de manipulação que vai ter com esse nervo, eu vou precisar ter um repouso desse paciente, da corda vocal desse paciente. Agora, a gente tem alguns casos, por exemplo, a gente tem jovens, como a Carla Dias, né, que teve o câncer, e ela até, o dela foi de tireoide, porque ela até tem a menção aí do amor pelas borboletas, né, ela, que é mais ou menos o símbolo, né, que representa ali a tireoide, o desenho da tireoide. A tireoide, ela é uma borboleta. Ela é uma borboleta. Isso. Então a Carla, ela tem essa paixão, eu acho que pela cura, né, por ela ter passado por tudo isso. Aliás, um beijo pro Felipe Beccari, que é o noivo da Carla, um beijo pra Carla também. O Felipe já esteve aqui conosco, espero que volte, um beijo pra Carla Dias também. E a Carla é uma menina nova, ela é jovem, né? Então, assim, acontece também de jovens, ele não tem idade, ou ele é mais prevalente em jovens, ou mais prevalente em pessoas mais velhas? Então, na verdade, o câncer de tireoide, ele é mais prevalente em mulheres. Em mulheres? Exatamente. Então, as mulheres, elas vão apresentar maior incidência do câncer de tireoide, sim, e essas mulheres entre os 30 e os 50 anos são a nossa faixa de risco, sim. O fator de risco para o câncer de tireoide, diferente do câncer de laringe, não inclui o álcool, não inclui o tabaco, não inclui vícios, né? Então, o de tireoide? O câncer de tireoide, diferente do câncer de laringe. Então, para eu ter um câncer de tireoide, qual vai ser o meu grande fator de risco? Vai ser a minha exposição a irradiações na minha infância, na minha adolescência, né? Por exemplo, muitas tomografias, radioterapia na infância e na adolescência, né? A incidência de um outro tipo de câncer prévio, porque eu vou ter tido uma radioterapia, né, nesse paciente. E também, por exemplo, alguns lugares em que a pessoa vive. Então, por exemplo, Goiânia, que é um lugar em que a gente teve a exposição à radiação, né? Lugares onde nós temos usinas nucleares, são lugares em que a gente tem mais exposição para o fator de risco, que é a irradiação, né? Além disso, nós temos o fator genético, né? E temos o fator o acaso, que são mutações que nós podemos ter que vão levar à manifestação de um câncer. E aí, como que nós fazemos para identificar isso? Então, fazer ultrassonografias, pelo menos seriadas uma vez no ano, para a gente identificar se tem a presença de nódulos. Agora a gente vê, eu falei da Carla Dias porque ela é jovem, é mulher, é jovem, mas a gente teve a Elô Pinheiro, né? Nossa maravilhosa garota de Ipanema. Um beijo para Elô Pinheiro. Mas ela também teve o câncer de tireoide. Exatamente. E aí o que acontece? O tratamento é o mesmo. Você né? vê que acomete. Exatamente. E o que a gente tem em comum são mulheres. Mulheres. Né? Então, assim, o que nós temos que fazer é identificar a presença de nódulo na tireoide e fazer esse tratamento precoce. E o que nós podemos perceber dessas mulheres após o tratamento, nós temos uma vida que segue e uma vida com a atividade delas normal, né? Tá. Agora a gente teve também um caso, que daí não é o de tireoide, mas é o de laringe, que foi, por exemplo, no caso do nosso, eu amo ele de paixão, um ator, eu falo nosso porque eu gosto muito, mas é o Michael Douglas, né? O marido da Catherine Zeta-Jones. Vou mandar um beijo pra ele também, vai que ele assiste a entrevista. Vai que ele tá aqui. Mas ele teve o câncer também, né? Ele tá bem, graças a Deus, mas ele também teve. Aí a gente teve o Michael Douglas, a gente teve o Van Halen. Van Halen, inclusive, ele chegou a óbito. Chegou a óbito, sim. Tá. E o presidente Lula, que também teve o câncer de laringe. Percebe que são homens que estão com a idade, né? É uma característica? É uma grande característica, né? Então, o que nós podemos ter de comum com todas essas pessoas? É o consumo do álcool e o tabaco, né? Então, e além de tudo, nós temos que
O Michael Douglas, ele é claramente, e já deu muitas entrevistas à imprensa, de que ele era viciado em sexo, né? Então, nós temos alguns fatores de risco associados, né? Por que eu falo da questão do vício do sexo? HPV positivo, né? Entendi. Que é o quê? É uma infecção viral que a longo prazo ela vai facilitar a presença de um câncer na garganta, no caso da laringe. Curiosidade. Né? Exatamente. Então nós temos aqui a associação desses fatores. Então, o álcool, o tabaco e o HPV. E aí, quem vai ser esse câncer? O câncer da garganta, o câncer da laringe, da orofaringe, que é na entradinha na garganta, que tem as amígdalas, a base da língua. Né? Então, esse é um câncer diferente da tireoide, né? Ele tem um alto grau de agressividade e que ele vai ter sintomas. O principal sintoma, o inicial, é a disfonia, é a mudança da voz que esses pacientes vão ter, né? Então, a voz começa a ficar mais rouca e depois vai começar a ter dificuldade para respirar e depois dificuldade para comer. Né? E aí, como se trata esses pacientes? A primeira coisa que esse paciente precisa ser submetido é uma biópsia, feita por quem? Pelo cirurgião do cabeça e pescoço. E aí, nós fazemos a biópsia e fazemos o diagnóstico com isso. Vamos fazer o estadiamento desse paciente e aí nós vamos realizar o tratamento. O tratamento, a depender do estadio desse paciente, como eu sempre falo, aquelas casinhas que o paciente se encontra, né? Então, na casinha inicial é um tratamento mais ameno. A partir do momento que a gente tem que ter um tumor mais avançado, nós temos que ser mais agressivos, né? E aí, fazer esse tratamento que consiste numa cirurgia. Então, uma coisa interessante da gente falar é sobre o ator Val Kilmer. Eu gosto de exemplificar porque ele é um ator que teve uma qualidade de vida que não é o que nós médicos recomendamos, né, realmente, com muita exposição a tabaco e a bebida, e evoluiu com um câncer de laringe. Tentou alguns tipos de tratamento alternativos, né, e aí voltou ao tratamento médico. E aí foi feito uma laringectomia e hoje todo mundo pode ver que ele teve uma atuação no Top Gun, acabou de aparecer há um ano, né? Não tanto agora. Uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala aqui no Saúde Você, e isso durante todo o tempo que você está falando, tá passando pela minha cabeça, eu acho importante falar, é que assim, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que a gente está falando aí em 500 especialistas ainda na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, são muito poucos. E é uma especialidade que muita gente não tem acesso, não conhece e muitas vezes não sabe do que trata. Então eu quero te parabenizar porque você assim está há muitos anos trazendo muita informação sobre uma especialidade praticamente rara de informação. A gente não vê cirurgiões no Brasil de cabeça e pescoço com tanta evidência quanto você, que tem trazido informações da mídia, na TV, na imprensa, através das mídias sociais, você tem trazido essa informação e isso é muito importante. Eu quero te parabenizar porque a gente está falando de um tema que acomete milhares de pessoas, usamos referências de celebridades para vocês verem que isso acomete qualquer pessoa, mas dar a oportunidade às pessoas de conhecerem a especialidade do cirurgião de cabeça e pescoço. E isso é o mais importante, na verdade, é o que me motiva a sempre estar tentando fazer com que as pessoas saibam que a gente existe. Porque quanto antes a pessoa consegue chegar num cirurgião de cabeça e pescoço, ela consegue ser tratada mais rápido. E aí a gente consegue ter um sucesso maior nesse tratamento. Então, o paciente ele pode ter uma sobrevida maior, né, se ele souber em quem ele deva procurar, quem ele deva buscar, né? Isso é importante. Doutora, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser conhecer a doutora Débora, no nosso @Grupo Saúde Você, tá lá, tem todos os contatos. Vocês podem assistir a todas as entrevistas também no nosso canal do YouTube, Saúde Você com Duda Rodrigues. É importante ter informação sobre saúde. E o nosso programa está aqui para isso, trazendo profissionais de todo o Brasil. São todos especialistas, membros de sociedade, mas trazendo informação com responsabilidade. A gente está falando da sua saúde e esse é o nosso propósito. Então eu falo que o Saúde Você é um serviço de utilidade pública. Doutora, obrigada, seja sempre bem-vinda ao Saúde Você. Muito obrigada. E um beijo para vocês, uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de energia, de coisas boas e eu espero vocês na próxima segunda-feira. Mas não se esquece, vai lá no Instagram, @dudarodrigues.oficial, que eu tô compartilhando tudo de bom para vocês, rotina, alimentação, treinos, dicas e muita informação de saúde. Um beijo para vocês e até a próxima segunda.